Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é José Eduardo, conhecido como Zé Du. Eu sou professor de artes visuais do Colégio Técnico da UFMG. Atualmente sou doutorando em educação aqui na FAI. Eu estou na subcoordenação de um grupo de pesquisa sobre cinema e educação da FAI, que é coordenado pela professora Rosemary Dori. A professora Rosemary pede desculpas por não poder estar aqui agora. O marido dela teve que fazer uma cirurgia. Se esperava que ele tivesse alta ontem, está tudo bem, mas só vai ter alta hoje, então ela está acompanhando o esposo. O grupo coordenado pela professora Rose, ele está registrado na FAI como Grupo Sétima Arte, Grupo de Educação, Cinema e Audiovisual. Se iniciou em 2008, a partir de uma relação que a professora queria adotar na disciplina de Filosofia da Educação para o curso de Pedagogia, desenvolvendo conceitos de Gramsci relacionando com o cinema e educação. Esse grupo, que se iniciou em 2008, ele teve uma ampliação. Atualmente está registrado no Diretório de Pesquisa do CNPq como Grupo Sétima Arte de Cinema e Educação. E aí houve uma ampliação das atividades. A gente vai mostrar em uma oportunidade mais próxima aqui, depois um pouquinho, o site, nosso site, e ele está sendo ampliado com outras atividades, não só acadêmicas, de textos acadêmicos. A ideia é que possa servir também como um estímulo ao uso do cinema em sala de aula, assim, da atividade, né, didática, de filmes e uma orientação de textos. Então você vai encontrar, por exemplo, nesse site, tutoriais para professores interessados que possam como desenvolver atividades, algumas obras, alguns filmes também, roteiros de filmes já analisados, que podem servir para aula também do professor, e daqui a pouco a gente vai mostrar isso para vocês. Atualmente esse grupo ele tem 5 pesquisadores, sendo 4 doutorandos, 6 alunos de graduação, alunos de pedagogia, de comunicação, jornalismo, já houve alguns alunos também de letras, e 4 alunos são bolsistas do PIQEB, que é um programa de inovação e qualidade no ensino da graduação, pela UFMG, e 2 bolsistas pela Pró-Reitoria de Extensão. Essa atividade de hoje, né, a gente está fazendo esse seminário conjuntamente com um outro grupo de cinema e educação, também que existe aqui na FAI, que é coordenado pela professora Inês Teixeira, que ela vai se apresentar também. E eu acho que é uma boa oportunidade para que grupos que tenham atividades com cinema e educação, apesar de serem algumas coisas direcionadas de forma diferente, mas eu acho que tem muita coisa mais comum do que a diferença. Então é uma ótima oportunidade para a gente trabalhar juntos aqui também, né? E então gostaria de passar a palavra para a professora Inês, que vai falar um pouquinho e vai apresentar as palestrantes de agora da parte da manhã. E ao final das falas, eu gostaria depois que alguns alunos nossos do grupo de Sétima Arte apresentassem o site para vocês verem como é que está ficando. Pode ser? Então, bom dia a todas, que as mulheres são maioria absoluta e os homens são muito bem-vindos. E todos os outros tipos humanos, transexuais. A gente gosta muito dos trans, das metamorfoses, principalmente porque a gente está falando da arte do cinema. Né? Enfim, eu ouvi outro dia o Hélio de Sica, no documentário sobre ele, que fala que o artista deve viver num permanente estado de invenção. Achei o máximo isso, estado de invenção.
E eu estou começando a pensar que os professores têm que viver em permanente estado de imersão. Porque tem pensado também numa docência híbrida, dialogando um pouco com o campinho. Eu penso que a escola hoje nos pede permanente estado de imersão. E uma docência que seja híbrida e, ao mesmo tempo, justa, né, com os direitos sociais dos meninos, a educação. Então, é com muita alegria que a UFMG, a Faculdade de Educação, recebe vocês, uma parte já são nossos estudantes, e principalmente as nossas pérolas de Marialva Monteiro e de Simone Monteiro. Não tem nada a ver um Monteiro com o outro, deve ser a paixão pelo cinema que unificou as duas. Para nós comovente, porque para nós são ícones dos trabalhos que a Educação e Cinema no Brasil. Né? Só que eu tive que apresentar o grupo e não as nossas convidadas. Portanto, mais um pouquinho sobre o nosso grupo, que é o Mutum. Né? Então, o Mutum é um grupo ainda específico, nós não temos site, nós devemos estar registrando no CNPq só no ano que vem, porque o Mutum nasceu e ele faz parte de um outro grupo aqui dentro da FAI, que é o grupo chamado PRODOC, que é um grupo de pesquisa sobre condição e formação docente. Agora, como a gente sempre pensa que a condição docente e a formação docente pede não sujeitos competentes, mas sujeitos que tenham disposições e sensibilidades para a invenção permanente da docência, a gente começou a fazer trabalhos sobre educação e cinema no campo da formação dos professores da docência e foi crescendo, e agora a gente constituiu como um subgrupo dentro do PRODOC, que é o Mutum, em homenagem, né, de Maria Rosa, ao cinema brasileiro, que a gente acha que é um dos filmes mais bonitos que o cinema brasileiro tem, o Mutum, da Sandra Kogut. E, então, estamos ainda dentro do PRODOC, é possível que ano que vem a gente se constitua como tal, como um grupo específico. E, assim como o PRODOC, temos colegas de outras instituições. Então, a gente tem um pessoal da Universidade Federal de São João, temos muito contato com o Ouro Preto, agora estão namorando, querendo ficar noivo, porque casar talvez não vale a pena, com o pessoal da UFA, sair com os dois colegas que saíram de Lavras, vem namoro, aí a gente vai discutir a relação para ver se vai virar noivado ou coisa parecida. Enfim, temos professores da rede municipal de Belo Horizonte, porque não precisa ser pesquisador já constituído, doutor, Mutum, acolhe todo mundo para esse amplo e permanente estado de imersão do cinema, da escola, da docência. Enfim, a gente pensa também, talvez mais amplo, as artes na escola. Agora, então, eu vou ser rápido, ele termina. Enfim, nós trabalhamos nas 3 direções que a gente entende que as universidades devem trabalhar, com ensino, pesquisa e extensão. No campo do ensino, uma das coisas mais importantes que a gente tem, e tem muito orgulho, que é a primeira experiência no Brasil, claro que é um projeto da educação, mas que ele foi gestado dentro do Mutum, nós que criamos a proposta, etc., que é um curso de especialização para professores da rede municipal de Belo Horizonte. Tem as colegas aqui, lindas, que estão fazendo um curso, que vieram estar conosco. E esse curso, então, chama-se Educação e Cinema. É uma especialização lato sensu, eles ficam conosco um ano e meio, dentro de um projeto que a Faculdade de Educação tem, que chama-se LASER, que é para a especialização de professores da rede municipal de Belo Horizonte, em convênio, portanto, com a Secretaria de Educação, o MEC tem recursos. Então, a gente, é uma das coisas bonitas que a gente pensa que o Mutum conseguiu contribuir, e o PRODOC também foi na realização desse curso, até onde a gente sabe, primeiro no Brasil, em termos de especialização lato sensu em educação e cinema. A gente tem participado e feito muitos trabalhos nas escolas, tem alguns colegas aqui, enfim, estamos tentando fazer uma rede bonita e forte de educação e cinema no Brasil. Temos também, que eu sempre gosto de colocar, criamos, junto com outras colegas das universidades, como a Cineduc e outros, a rede Quino, né, que é a rede latino-americana de educação, cinema e audiovisual. O Mutum é fundador da Quino. Estamos chegando no Chile, porque nós já estamos tentando estreitar, porque a Quino é para ser latino-americana, mas ela está muito brasileira demais no nosso gosto. Então, fomos a um evento no
no Chile, agora a gente vai para Cuba, a Adriana tinha convite para o Equador, e até já antecipo que o próximo Fórum da Química vai ser dentro do Cineorp, né, em Ouro Preto, em junho. Então, a gente está tentando desenvolver coisas importantes e significativas com educação e cinema, e através de projetos com o CAPES, com a PEMIG, a gente tem alguns pequenos financiamentos, participamos. Foi muito importante para o Mutum, é um projeto que a gente achou muito significativo, Inventar com a Diferença, Cinema e Direitos Humanos na Escola. Esse projeto está concluído, mas ele deixou muitas crias. Depois a gente vai ofertar um livrinho com material. Enfim, estamos tentando realizar com dignidade e responsabilidade no nosso ofício de pesquisadores, professores de uma universidade pública, num país com tantos analfabetos, com milhares de meninos que só conhecem o cinema hollywoodiano da pior qualidade. Então, são responsabilidades grandes, mas a gente tem certeza. Tem uma frase do Charles Chaplin que eu acho muito bonita, eu termino. Ele fala, não sei aonde, gente, que eu li em algum lugar e não corri atrás. Enfim, o Chaplin fala que nossos, aspas, eu estou citando, nossos esforços conjuntos desafiam as impossibilidades. Fecha aspas. Nesse sentido, foi uma alegria o convite do Sétima Arte. Chegaram para nós, disseram, tinha a ideia de fazer esse primeiro evento para discutir a lei aqui conosco, em Minas Gerais e tudo. Aí foi uma acolhida muito grande que recebemos deles, acho que foi uma feliz parceria, que deve continuar, certamente, com projetos conjuntos. E eu agradeço em público ao Zé Pua, a Rose, e acaba que, agora, claro, a época não era melhor, a UFMG está fechando o calendário, tem professores dando hoje a última aula. Também não temos expectativa de muito público e muitas atividades, que são muitas coisas que se realizam ao mesmo tempo. Hoje, por exemplo, Minas Gerais está realizando uma coisa linda, que a gente gostaria de estar lá também, que é o Fórum DOC. Inclusive, eu tive cuidado de chegar para o nosso colega Paulo Maia, que é o coordenador do Fórum DOC, e dizer, não estamos furando a programação suas, por favor. A gente queria estar em toda a programação do Fórum DOC, como estamos, mas é que a gente tinha prazos para fechar os editais, os recursos, conforme o grupo da Sétima Arte nos indicou. Então, eu quero fazer esse agradecimento de público e esperar que a gente faça outras felizes e promissoras parcerias. Não só com eles, mas com a turma toda que está aqui. Né? Então, é importante a gente saber que aqui tem os nossos colegas da Federal de Lavras, que trabalham com educação e cinema lá, e outras coisas lindas. Temos colegas da Prefeitura Municipal de Contagem, onde nós estamos fazendo um mini curso, né, uma oficina, o Mutum, de 3 meses, 2 meses e pouco, com os professores. Temos as colegas do LASEB, nossa especialização em educação e cinema. Tem o pessoal do Inventar com a Diferença do nosso projeto CAPES, PEMIG, de cinema nas escolas. No caso, a escola é um trabalho muito lindo também do Mutum, que é a escola dos meninos que estão reclusos, sob medidas socioeducativas. Temos colegas lá fazendo um trabalho muito interessante, tem uma representante aqui, e, enfim, tem a Jaqueline, da Federal de Lavras, enfim, eu espero que nossos esforços conjuntos desafiem as impossibilidades, e quem sabe um dia a gente vira esse mundo em festa, trabalho, justiça, diferença e pão, porque a galera tem que comer gostoso também. Em todos os sentidos, enfim, sejam todos e todas muito bem-vindas, bem-vindos à programação. Vocês já sabem, agora o importante é isso. A Simone vai ter que ir embora, mas a Maria Alva vai ficar. Então, à tarde, a Maria Alva está aqui conosco ainda, não na mesa, mas na plateia. Aproveitem bem que essas pessoas são... eu falo que elas sabem tudo, e eu sou literalmente uma mestra ignorante na perspectiva de Rancière, porque de cinema a gente sabe muito pouco, mas talvez não precise só saber, tem também sentir. Né? Então, todos mestres ignorantes, mas elas não são ignorantes, não, elas têm que vir para a mesa mesmo e mostrar que elas não são ignorantes. Sejam muito bem-vindos todos e muito obrigada. Só uma outra coisa. A
quero providenciar vai passar uma folha aí para que vocês preencham o nome completo. Nome completo, instituição, e-mail. Porque aí a gente vai mandar para o e-mail um certificado da participação no evento para vocês, ok? Então, para hoje de manhã estava sendo esperado, confirmada a Secretaria Municipal de Educação. E agora eu vou revelar as nossas estratégias políticas. A gente queria que a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte ouvisse a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Vamos trocar ideias entre as secretarias. Mas ela ainda não chegou. A Rosa? A Macaé está no MEC. Ela vem pelo MEC, mas ela também, como foi daqui. Enfim, a gente quer estabelecer um diálogo, uma aproximação maiorzinha entre as secretarias municipais do Rio, Belo Horizonte, Contagem e outras mais. Não, Zé? A gente tem estratégias, só que a gente revela depois que faz a estratégia. Enfim, a gente que vai começar, à medida que ela chegar, ela se acrescenta. Queremos lembrar também que, embora esteja em fim de governo, nós tivemos o cuidado de chamar a Secretaria Estadual de Educação, né? Porque essa questão da lei, ela precisa incorporar como política educacional. E parece que não vão mandar representante, não sei, talvez pela transição, né? O pessoal deve estar muito ocupado com a transição. Enfim, sempre que puderem vir, nós estaremos abertos, né, Zé? E nunca vamos deixar de convidar. Então... Eu gostaria, então, de chamar Maria Alva Monteiro, do Cineduc do Rio, e Simone Araújo, da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. A gente pode combinar, são 9h30, meia hora para cada, por volta de meia hora, 40 minutos para cada. Senão, para dar tempo também para a gente debater. E enquanto isso, a gente pode esperar também a presença. Então, só apresentando um pouco mais, a Maria Alva Monteiro é fundadora do Cineduc. Digamos que foi a primeira, depois ela vai falar sobre isso, a primeira organização mais orgânica do trabalho de educação e cinema, ela vai falar. Temos muita alegria em recebê-la, eu reitero. E a Cineduc vai ser o nosso homenageado esse ano, na Aquino de Ouro Preto. Eles estão completando 45 anos de existência. Então, quase meio século, né? Então, o que não é pouca coisa num país que tem tão poucos séculos para poder contar. Então, seja super bem-vinda, Maria Alva, depois contatos com ela, etc. Ela vai disponibilizar certamente. O Cineduc tem um belíssimo site também, tá? Então, aproveitar essa mulher, ela é a minha enciclopédia ambulante, meu ícone, certo? Em todo sentido, que essa mulher bacana. E Simone é outra geração, porque, Maria Alva, acho que você aceita comigo, você pode vir. Aqui nós somos as abuelitas de Aquino. Maria Alva, essa aqui já é mãe. E Aquino tem uma nova geração maravilhosa, igual o Gustavo ali, o Bruno. Essa Aquino já está dando até cria. E eu sou mesmo das abuelitas. E não tem problema nenhum com isso. Junto com a Maria Alva. Porque ter uma abuelita do lado de uma senhora dessa, quem sabe que pega na gente alguma coisa, né? Então, Simone tem esse trabalho brevíssimo, Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Vocês observam que ela está toda equipada, camisa, bolsa, a camisa, como é que é? Eu participo, Cineclube nas escolas, Rio de Janeiro. Então, sejam muito bem-vindas. Ela tem um material que elas vão mostrar. Zé Turma mesmo? Isso. E eu vou para a plateia para tomar nota no meu caderninho, porque eu gosto de aprender. Obrigada, gente. Zé Duca, acompanhe vocês. A ideia é começar com a Simone, não é isso que você quer? Então, primeiro, bom dia. Bom dia, gente. Legal. Então, é uma alegria grande estar aqui com vocês. E a gente fica assim muito envaidecida, né, com tanto elogio, com tanto carinho e a acolhida de vocês, e especialmente a Inês, sempre carinhosa e generosa, né,
dos seus adjetivos, mas, na verdade, a gente é militante, né, nessa causa do cinema na escola e de algumas outras, né, como educadora da rede há mais de 25 anos, e sempre se colocando na condição de sujeito que aprende, né, que está sempre em processo de construção e de reflexão, e é nessa condição que eu me coloco aqui hoje para vocês, para compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo, a pedido da Inês, que eu tive o prazer de conhecer em Ouro Preto, né, compartilhando uma mesa lá no festival, e a partir daí a gente começou, a gente se conheceu e se aproximou. E quando eu soube que eu vinha para trabalhar com Margalva, que já é também, né, tudo isso que a Inês disse, mais alguma coisa para nós, que o Cineduc é um grande parceiro no nosso projeto. Aliás, muito do que a gente faz no projeto, a gente foi bebendo na fonte do Cineduc, lá no Rio de Janeiro, que a gente tem a sorte de ter o Cineduc lá, sediado. Então, a gente caminhou e Margalva nos inspirou e nos inspira muito. E hoje continuamos também com a Beth Bulara, que também é do Cineduc, lá nos apoiando, nos dando consultoria. Então, esse processo que eu vou partilhar aqui com vocês é fruto dessa trajetória, né, da rede do Rio. Eu trouxe uma apresentação para poder ajudar a organizar a minha fala, né, e vou pedir a vocês para falar de pé daí, para eu poder manusear a minha exibição. Como ela disse, eu vim paramentada mesmo, que faz parte da mise-en-scène, né? A camiseta novíssima, essa camiseta vai ser distribuída no encontro que a gente vai fazer de encerramento do ano, do projeto, no dia 9 de dezembro, eu vou mostrar para vocês ali. E a sacola também, que a gente fez para os professores, né, do projeto, eu trouxe tudo para mostrar. A gente fica vaidoso, fica exibido, mas na verdade é para mostrar como determinados detalhes também ajudam a envolver, quando a gente está falando de trazer a escola, de trazer o professor, de envolver a rede numa política para essa área do cinema e do audiovisual na escola. A gente vai aprendendo no processo, né? A gente não nasceu com camiseta, com bolsa, com publicação, a gente foi construindo isso no processo. Então, é um pouco disso que eu venho contar aqui para vocês. Vou tentar ser bastante objetiva nessa apresentação. E, se houver tempo, a gente ainda apresenta aí alguma produção dos meninos, porque o nosso projeto também envolve a produção audiovisual na escola. E, nesse sentido, a gente, então, começa fazendo aqui uma... Então, a gente quer agradecer, de fato, esse convite dos grupos de pesquisa, né, o Sétima Arte, que eu já vi lá o site, achei muito lindinha aquela animação que tem lá, e também o Mutum, e esse convite nos honrou muito. Lá no Rio, o pessoal ficou todo entusiasmado. Eu botei o cartaz de convite na porta da sala, falei, olha, ninguém vai pegar um avião, um ônibus para ir a Minas ver, mas eu vou botar aqui para todo mundo saber que o nosso grupo está indo para lá, né? E as pessoas todas ficaram envolvidas mais diretamente com o projeto, ficaram muito felizes com essa possibilidade da gente vir aqui trocar experiências com vocês e aprender certamente também. Então, como o tema, né, principal da nossa conversa hoje é a lei, eu não podia, antes de falar do nosso trabalho, não podia deixar de fazer algumas reflexões, trazer aqui como essa lei vem rebatendo para nós na trajetória do trabalho que a gente vem realizando. E, na verdade, o nosso projeto, ele começou em 2008, portanto, antes da publicação da lei, e a gente acompanhou em algum momento algumas discussões relativas a essa lei, lá no Rio, na Câmara dos Vereadores, o pessoal também da Associação de Cineclubes, né? Lá no Cine, da Acine, também da associação e da agência na época, já estavam fazendo uma movimentação, algumas discussões, e nos chamaram para algumas plenárias lá para falar do nosso trabalho.
e que naquela época ainda estava muito inicial, mas a gente começou fazendo esse trabalho e, de repente, a gente viu esse movimento muito rapidamente para sair a lei. E, obviamente, que isso provoca uma discussão, como está acontecendo, como o seminário aqui, né, se debruça sobre esse fato novo, nessa trajetória da relação cinema e escola no Brasil, pensando e problematizando essas questões. Então, como a coisa também ainda é muito recente, né, na verdade, a gente traz com essa trajetória e com o nosso olhar sobre essa área muito mais perguntas do que respostas, né? São muitas reflexões, muitas indagações. E aí eu vou partilhar um pouco com vocês, antes de contar um pouco como a gente faz o projeto, quais são essas questões que estão colocadas para nós na Secretaria e especialmente no nosso projeto. Então, a primeira questão é a gente pensar na lei propriamente dita, né? Então, ela já começa com uma força de introduzir um parágrafo na Lei de Diretrizes e Bases, o que é, em si, um contexto que já merece uma reflexão. Então, se propõe ampliar a concepção da Lei de Diretrizes e Bases para obrigar a exibição de filmes de produção nacional nas escolas. E aí o texto é exatamente esse transcrito ali, né? A exibição de filmes de produção nacional, e esses destaques são todos meus, né? Não são da lei, constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Isso é o texto, né? E é isso que está posto para a gente. Ponto. Acabou aí. Então, a partir daí, a gente ficou pensando, obviamente, essa lei precisa de regulamentação, porque apenas obrigar a escola a exibir filme, para nós não basta. Tem muita coisa por trás, né, para além da questão da lei, embora em pese a importância de ter uma discussão que insere legalmente a questão do cinema na escola no âmbito da legislação brasileira e da legislação da educação brasileira, né, o que dá um caráter importante e diferenciado para essa discussão, a gente se preocupa um pouco com essa primeira aproximação do que a lei propõe. Eu conversava com a Mayalva, né, que semana passada, há umas 2 semanas atrás, eu acho, eu lia no jornal uma notícia de que há um grupo no Congresso, na Câmara, não sei, agora não me lembro a instância exata, mas lá em Brasília, discutindo que a necessidade de uma lei para obrigar as escolas a educar para a sustentabilidade. Aí a gente já tem a lei que obriga a escola a falar da contribuição da cultura africana e indígena. Aí vem a lei do cinema. Aí daqui a pouco tem um grupo lá no Rio discutindo que tem que ter a lei para ensinar as crianças a ter a educação financeira. Que agora as classes menores já estão tendo mais acesso a dinheiro, tem que saber como administrar o dinheiro. E aí cada grupo vai criando uma lei para o seu interesse. E aí a gente esquece do próprio pressuposto aqui, inicial, que é, existe uma LDB, já existem parâmetros curriculares nacionais, já existem diretrizes educacionais e curriculares, né, para todos os níveis de ensino, que, de certa maneira, já ensejam essas questões na escola. Da escola estar sintonizada com o mundo, da escola trabalhar temas transversais, da escola ter iniciativas para inserir efetivamente o sujeito nas práticas sociais. Então, começa a fazer um movimento que me parece complicado e que precisa ser analisado antes da lei em si e do mérito que ela possa ter ou não, mas é esse movimento de fora para dentro para dizer à escola o que a escola tem que fazer e como a escola tem que dar solução para os problemas que muitas vezes começam fora dela, né? E a gente vai discutir alguns deles aqui com relação ao audiovisual. Então a gente tem essa preocupação de fundo, né? Que aí vira um balcão de negócios e cada um que gritar leva e faz uma lei para obrigar alguma coisa para a escola. Tanto isso é possível que lá no Rio a gente já faz o projeto muito antes da lei. O projeto começou em 2008. Em outras iniciativas, em outras redes, também já existem iniciativas
Então, acho que essa reflexão, ela, antes de mais nada, precisa passar por aí. O que a gente quer, de fato, da escola e como a gente quer que essas questões que estão no mundo estejam efetivamente dentro da escola. E aí, quando você põe uma lei dessa maneira, com essa formulação e com essa metodologia de proposição, você, de repente, pode antecipar alguns problemas que antes não haviam, né? E aí vira, como a gente viu, a exemplo da própria lei da questão da África e dos indígenas, que agora os ciganos também querem, a propósito, também se inserir na lei. Há todo um movimento, e todas as minorias, e acho que todos eles têm todos os direitos de estar na escola, né? Mas a questão que a gente está discutindo aqui é a forma como a coisa é dada, né? No caso da cultura africana e indígena, nós lá na secretaria, que provavelmente vocês também devem ter passado por isso na educação, a gente começou a receber inúmeras pessoas que tinham projetos maravilhosos para trabalhar com a questão do índio. Essas pessoas nunca apareceram, mas de repente, por causa da lei, tem um projeto, uma solução, aí, uma plataforma, um trabalho digital, uma plataforma, um sistema, uma solução educacional, como eles costumam dizer, né? O pessoal mais dessa área de tecnologia, às vezes nos procuram, dessas empresas, sabe? Nós temos aqui uma solução educacional para tratar da questão da lei. E aí eu morro de rir, de quando você tem uma solução educacional nessa malinha, não é possível, né? Porque a gente está buscando uma solução educacional há séculos, se você está com ela aí nessa mala, essa mala vale muito dinheiro, né? Então, assim, a gente costuma brincar até com as pessoas por conta disso, porque a educação parece uma coisa que está ali e eu vou, né, depositando as coisas ali para ela gerar um processo que, na verdade, na nossa perspectiva, devia acontecer de uma outra maneira. Então, dentro dessa reflexão, algumas questões que a gente quer compartilhar com vocês. Primeiro, que filmes vão ser esses? E por que só cinema nacional? Os grandes clássicos da história do cinema. Os meninos não vão ter acesso a outras filmografias para quebrar esse estereótipo também tão marcado que já se falou aqui, né, do cinema hollywoodiano, que é o que entra, de fato, na formação estética da maioria da nossa população. Então, a primeira coisa é discutir que filmes. Quem vai definir essa programação? E a gente está falando de escola, de ensino fundamental, da educação básica, ensino médio e ensino superior. Né? Então, aqui no caso, a gente está falando da educação básica, especialmente, porque no ensino superior tem outra programação. Mas está tudo no mesmo caldeirão. E aí, como é que a gente lida com essa programação para esses diferentes públicos que estão na escola? Quais as condições para essa exibição? Eu vou estar lá numa tela, fazer uma sala, ter uma televisão? Como é que isso vai ser trabalhado? Que equipamentos essas escolas dispõem para organizar esse processo, né? E a questão também do acesso aos filmes, porque não é pegar um filme na locadora e levar para a escola. Não é comprar um filme na loja americana e botar na escola. A gente, para fazer o projeto, eu vou contar para vocês um pouco a odisseia que é você ter um filme no acervo de uma escola, né? A questão do direito autoral, né? O direito de exibição, são todas questões legais que estão paralelas aqui como pano de fundo dessa obrigatoriedade. Até o ECAD. Exatamente, o ECAD, sem dúvida. Então, a gente precisa discutir essas questões, né? E regulamentar a lei para dar condições que a escola brasileira tenha realmente acesso para fazer esse trabalho. Senão, a gente está falando de brincadeira, né? Uma outra questão, qual é a formação que vai ser oferecida aos profissionais da educação que estão lá na escola para fazer esse trabalho, para que essa exibição não seja meramente passar um filme e ponto. E distribuir pipoca e guaraná no final, como a gente estava falando ontem, de algumas experiências que a gente tem visto por aí. E depois, uma coisa que foi uma professora que falou isso para a gente numa discussão, lá nossa, né, no projeto, e era uma coisa que ninguém tinha parado para pensar, e nós fomos no texto da lei, agora parece que já tem alguns grupos definindo alguns critérios para isso, mas do jeito que o texto está proposto na lei, enseja essa dúvida que é bastante legítima. 2 horas de exibição para quem? É para a escola cumprir o calendário ou para cada aluno da escola?
há uma sutileza aí muito interessante nessa dúvida que a professora levantou, né? Então, e depois da exibição, o que a gente faz? Só voltar na questão anterior, escola, aluna e também as matérias. Sim, exatamente, as disciplinas. Quem é o dono dessa história de exibir filme? Porque parece que as discussões que estão acontecendo estão linkando, estão vinculando essa prática aos professores, no caso do segundo segmento do fundamental, aos professores de artes. Me parece algumas ontem, antes de vir para cá, a gente estava acompanhando lá algumas discussões e o pessoal da equipe dizia, tem alguns documentos que estão discutindo para inserir nos parâmetros curriculares a inserção dessa discussão na disciplina de artes. E a gente tem no projeto Cine Clube professores de educação física, de história, de geografia, de matemática, de língua portuguesa, de artes. Né? Então, há uma discussão e uma regulamentação que também precisa ser pensada nessa área. E, além disso, a pensar uma política pública para atender a lei envolve questões que estão fora da escola. Antes disso, no próprio meio, né, no qual circulam essas produções todas que estão aí. Como é que é a questão da distribuição do cinema nacional no nosso país? Então, também vi no jornal esses últimos dias uma discussão, e aí, desculpe, eu não trouxe a matéria, mas acho que Maria Alva tem, acho que ela, né, a Maria Alva vai falar melhor disso, então não vou nem me estender. Você tem um filme nacional que quando entra em circuito fica em 1, 2, 3 salinhas, 2 semanas, 3 semanas. Aí vem um blockbuster daquele maravilhoso, do vampiro, agora dos jogos, do herói, do game, não sei o quê. Fica em todas as salas uma divulgação avassaladora que na matéria eles chamam de distribuição predatória, exibição predatória, uma coisa assim, uma estratégia predatória, porque mata qualquer iniciativa. Então, a gente está formando o público para o cinema nacional na escola para assistir o quê? Para ver o quê na rede de cinemas? Então, há uma discussão e uma pressão como política para essa área que também tem que ser discutida e encarada, de fato, no poderio das redes, das grandes redes de distribuição e de exibição. Né? Então, essa é uma questão. E a lei do direito autoral, que também, sem dúvida, precisa ser vista e precisa ser contemplada para que a gente possa, de fato, ter, né, acesso e circulação dessas produções que estão por aí. Então, fica um último destaque que eu dei lá no texto, né, a questão que, para nós na escola, é talvez a mais candente. Como é que a gente, de fato, vai integrar essa exibição, essa iniciativa de exibir filmes, à proposta pedagógica, como diz lá o texto da lei, integrar. E aí, se a gente fizer um pequeno passeio, né, sobre o que essa integração que sentidos essa integração pode ter, você vai desde didatizar o filme, tem políticas e práticas, iniciativas que estão, né, investindo muito nessa perspectiva de didatizar o filme. Então, a gente faz o que a escola historicamente fez com a literatura e com outras linguagens da arte. A gente esquarteja o filme e vamos estudar as suas partes, vamos entender o que é. E aí você, obviamente, em algum momento, você vai chegar nesse detalhamento. Mas o problema é quando você só faz isso. E faz disso o eixo central da sua prática e da sua intencionalidade de relacionar cinema e educação. Então, didatizar o filme nesse sentido, né, pejorativo, eu como professora de didática, né, a gente sofre muito na pele o que significa didática, né, no senso comum e na vida das pessoas. Havia um texto, na época que eu trabalhava com formação de professores, que dizia assim: didática é a disciplina com a qual e sem a qual tudo fica tal e qual. Né? Porque o professor dizia, não senta na mesa, e obviamente num recorte de tempo aí, que não é o agora, felizmente, né? Apaga o quadro de cima para baixo. A gente dava regras de como dar uma boa aula, né? Tecnicamente elaborada, e o conteúdo da aula mesmo ficava, né, por baixo do pano. Mas a gente pensa numa didática viva, numa didática
né, contextualizada, que não é essa didatização que eu estou dizendo aqui. Obviamente eu usei esse termo porque há uma tendência de achar que tudo que entra na escola é chato, porque tem que didatizar, tem que ensinar, tem que dirigir, né? E a escola tem todo esse repertório semântico que ajuda muito essa compreensão, a disciplina, a grade, a obediência do que está pré-estabelecido, programação. Então, essas palavras nos remetem muito a fechar, a arrumar, a reduzir, e aí a escola carrega essa marca nas suas práticas, né? E, em alguns casos, nas concepções que se tem sobre a escola. E isso, gente, é uma coisa interessante, porque quando a gente conversa no nosso projeto com algumas pessoas, eu contava isso com a Mariana ontem, as pessoas chegam, olha, agora tem a lei do audiovisual, eu vim aqui te trazer um projeto maravilhoso para levar o cinema para a escola. A gente tem um kit de filmes, a gente, invariavelmente é isso, você chega na escola, monta um cenário, exibe, distribui pipoca, guaraná, boné, camiseta, tudo para as crianças, e depois você vai embora. E a escola fica lá e você já fez seu projeto, né? E aí, quando a gente diz assim, olha, mas a gente não trabalha assim não. Aí as pessoas olham e falam assim, mas como? Mas vocês estão na escola e não fazem isso? Você não tem uma cartilha para ensinar o professor a trabalhar o filme? Eu falei assim, não, a gente não trabalha nessa linha. Então as pessoas já têm uma pré-concepção do que é possível, desejável dentro da escola, que não é qualquer coisa ligada ao prazer, à alegria de ter o contato, ao compartilhar, à invenção, como a Inês bem disse aqui na abertura, né? A escola é um lugar de sacralização de algumas práticas e, portanto, esse espaço da invenção fica no segundo plano, porque está na esfera do cultural, está na esfera do fora da escola. Isso é uma coisa histórica, culturalmente constituída. E aqui pode rebater dessa maneira. Então, o filme entrou na escola, tem que ser para ensinar português, matemática, história, geografia, não pode ser para qualquer outra coisa. Como a gente luta também, na nossa área, a gente coordena lá um programa que se chama Rio, uma cidade de leitores. E eu digo, deixa o menino escolher o que ele quer ler. Em algum momento do dia, claro que tem momentos que você vai ampliar o repertório, você vai oferecer uma leitura, mas tem momentos que ele tem que ter essa iniciativa. E tem que ter momentos em que outros tenham essa iniciativa e essa leitura seja compartilhada pelo ato de ler. A gente fala muito sobre o ato de ler, mas o ato de ler em si não é praticado. Porque você tem que ler sempre ou para fazer a prova, ou para fazer uma redação, ou para fazer alguma coisa. E essa prática domina todo o repertório que a escola oferece. E eu não estou dizendo que não tenha que ter essas outras práticas. Eu só estou dizendo que os extremos, tanto para um lado quanto para o outro, não são produtivos. E será que a escola pode propiciar esse espaço de convivência dessas diferentes práticas? A gente acredita nisso. Então, integrar a exibição do filme à prática pedagógica pode se reduzir à didatização do filme. Como também pode apontar para uma perspectiva de apropriação da linguagem audiovisual como um todo, que a gente discute muito isso lá com os professores. Todo filme é um audiovisual, mas nem todo audiovisual é um filme. E aí, como é que a gente parte desse pressuposto para fazer as nossas próprias produções? Né? Aí, outra perspectiva, né, e aqui são questões que estão misturadas nesse caldeirão de reflexões, né? O filme como meio para trabalhar conteúdo, essa é a prática mais recorrente que a gente vê na escola, muito antes da lei, muito antes do projeto que a gente faz, muito antes de tudo isso. Eu, como professora, né, de crianças, porque eu já usei muito na sala de aula, quando comecei a trabalhar, os filmes para ensinar um conteúdo X de uma aula que eu queria dar, ou para encerrar. Essa prática é recorrente. O problema é quando você só atua nessa direção, né? E trabalha nessa dimensão de uma maneira reducionista com relação à linguagem, com relação ao objeto cultural que é essa produção cinematográfica em si. Não é? Que em si já traz uma série de componentes que podem ser trabalhados e que naturalmente vão dialogar com todos os campos de conhecimento. Né? Através de um filme, você viaja por questões da história, filosofia, biologia, química, depende do filme, depende do público, depende da situação que está ali. Não pode ser um a priori só. Né?
Então você tem que dar espaços para que essa fruição aconteça. Simone, só para organizar o seu tempo aí, você está com 25 minutos, tá? Ok, obrigada. Enfim, trabalhar o cinema como conteúdo curricular, como escada para outras disciplinas, ou como linguagem da arte, ou como objeto em si, que traz e carrega uma série de componentes para a gente trabalhar. Então, foi pensando nisso, inspirada que eu trouxe um fragmento de uma citação do César Migliorin, que é da UF, né, do curso de cinema lá da UF. Ele diz o seguinte: o cinema não se encontra na escola para ensinar algo a quem não sabe, mas para inventar espaços de compartilhamento e invenção coletiva. Eu não combinei com a Inês a palavra invenção. Colocando diversas idades e vivências diante das potências sensíveis de um filme. Digamos assim, a democracia é o acontecimento que provoca o encontro não organizado de diversas inteligências, uma ação em si emancipatória. E ele continua dizendo o seguinte: nós compartilhamos firmemente dessa ideia. Assim, resumiríamos essas proposições em 3 crenças. A primeira crença é no cinema e na sua possibilidade de intensificar as invenções de mundo. A segunda é na escola, como um espaço em que o risco dessas invenções é possível e desejável. E a terceira crença é na criança, no jovem, né, que a gente lida lá no ensino fundamental, e até os adultos na EJA, que a gente também tem. Nós temos alunos aí de 6 meses de idade a 80 anos na rede municipal do Rio, que é muito bom. Então, a terceira crença é nesse aluno, né, nessa pessoa, na criança em especial aqui, como aquela que tem a criar com o mundo, com os filmes, necessidade da arte, urgência da democracia. Então, esse pano de fundo é que nos motivou, né, e esse texto a gente teve contato com ele depois do projeto já existir, mas ele reafirma as convicções que carregam a nossa concepção de criar um projeto chamado Cineclube nas escolas. Cinema para ver, sentir, pensar e criar. Essa é a nossa ideia, o nosso mote, né? Então, em que contexto essa política, que a gente já propõe essa ação como uma política pública da rede municipal do Rio para essa área, em que contexto essa ação se insere? Então, só para vocês terem uma ideia muito rápida, a gente tem hoje na rede mais de 1.400 unidades, desde creche a espaços de desenvolvimento infantil, que são escolas voltadas só para a educação infantil, os primeiros anos, escolas de ensino fundamental e centros de referência e outras unidades de atendimento na rede. Mais de 600 mil alunos, né, como eu disse a vocês, da educação infantil, do ensino fundamental, de 9 anos, e a educação de jovens e adultos, além da modalidade da educação especial, que perpassa todos esses níveis. E 42 mil e tantos profissionais de educação, entre professores, bibliotecários, né, e aí professores são todos, os diretores, coordenadores pedagógicos, os professores em diferentes frentes dentro da escola, além dos bibliotecários. Aqui, nesse quantitativo, não estão funcionários de apoio e outros profissionais que, eventualmente, também fazem parte das nossas ações no projeto Cineclube em especial. Então, o projeto ele nasceu com essa ideia, com esse objetivo geral, que era... A gente, na verdade, tem uma historinha que eu vou contar rapidamente para vocês. Na época, nos anos de 2007, 2008, eu estava lá na equipe, nesse lugar que a gente trabalha, chamado hoje Gerência de Mídia e Educação, e conversando com uma grande companheira e idealizadora também desse projeto, que hoje está em outra rede de educação lá, que é a rede de Caxias, a nossa amiga Belaite, que Maria Alva conhece bem, né? A gente se debatia com algumas revistas de grande circulação entre os professores que tratavam de temas para a escola trabalhar. E, numa ocasião, a gente se deparou com uma revista que dizia na matéria de capa assim: cinema na escola, o que fazer para ser muito mais do que uma mera sessão de pipoca e guaraná. Quando a gente leu aquilo, a gente se debateu. Falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa.
Porque os professores recebem isso aqui, aí tinha lá um rol: cinemas para trabalhar história, filmes para trabalhar ciências, filmes para e o passo a passo de como trabalhar. Aí a gente foi se arrepiando com aquilo. Eu falei: gente, olha isso, a gente não vai avançar na discussão enquanto a discussão ficar apenas nesse nível. O que a gente pode fazer? Nessa época eu estava estudando lá na PUC, no Rio, com a professora Rosália, fazendo especialização em mídia e educação, e depois entrei no mestrado na área de educação, trabalhando com cinema e educação. E aí eu falei: Rosália, a gente tem que discutir alguma coisa, vamos pensar, me ajuda a pensar alguma coisa. E levava para o grupo de pesquisa e a gente discutia. E foi aí que a gente começou a pensar na ideia de constituir um acervo para as escolas e começar uma discussão em torno do cinema como linguagem, né? Para a gente se apropriar disso de outra maneira e abrir uma outra porta de entrada do cinema na escola. E foi aí que surgiu o projeto e que hoje tem essa formatação que a gente está compartilhando aqui com vocês. Mas ele surgiu dessa inquietação. Eu falava: mas isso já tem, isso a gente já, os professores já têm essa prática e ficam só nela. E aí a gente usa o cinema, mas não dialoga com ele dentro da escola. A gente só tem uma relação utilitária com esse objeto cultural que é o filme. Então vamos tentar romper com isso para a gente não reproduzir, olha a nossa ambição, né? Não reproduzir o que a história da educação fez com a literatura na escola, né? Que é isso. E agora a gente começa a revisitar, todo mundo falando: não, tem que ler, aí falam que tem que ler por prazer, aí vai por outra linha, né? Enfim, assegurar o acesso plural a experiências culturais e artísticas que possibilitem, por meio do cinema, o desenvolvimento da sensibilidade estética, do pensamento crítico e da autonomia criativa em diferentes campos de conhecimento, né? Que é o que a gente acha que é a potência do cinema. Então, hoje, nós começamos em 2008 com 50 escolas. Hoje nós estamos já com 254. Vocês lembram lá que são 1.000 e tantas, né? Então o desafio ainda é grande para nós. E a lei está para todo mundo. Então a gente já está discutindo a questão da lei, mesmo nas escolas que não estão no projeto. Porque antes disso, né, dessa questão da imposição legal, a gente já discutia na rede que essas escolas que estão no projeto devem apoiar as outras escolas do seu entorno para se apropriar do que essa escola tem.